temos de um lado as características do nosso público-alvo, que nós sabemos que é educação infantil, e temos também um outro campo que são as implicações pedagógicas. Então, como características, eu não coloquei todas, mas as mais importantes, vamos dizer assim. E o que seria, então, de fato, as implicações pedagógicas? Elas são baseadas em respostas, vamos dizer assim. Então, quais são as respostas mediante essas características desses alunos? O que nós, na nossa prática em sala de aula, podemos fazer mediante essas características? Então, vamos lá, vamos analisar. Nós temos como características principais desse nosso público-alvo, a primeira ali, que é o egocentrismo. Então, o que seria isso, né? A criança nessa faixa etária, ela ainda é muito egocêntrica, assim. Ela pensa mais nela, ela não enxerga muitas vezes o outro, então é tudo eu, é tudo meu, certo? Além do imediatismo, que também é muito comum. Então, o aluno ele tem uma certa dificuldade ainda logo no começo de saber esperar a hora de falar, de saber esperar muitas vezes para uma próxima aula. Então, isso é normal, faz parte do desenvolvimento na educação infantil e isso ao longo do tempo eles conseguem pegar tranquilamente. Então vamos lá, o que mais, né? Quais são as outras características, afinal? Então nós temos ali a questão de que eles são curiosos, realmente eles são muito curiosos, como também são receptivos, são repetitivos, e nós temos uma expressão muito conhecida no inglês que se chama short attention span. Então, o que seria isso, né? Nada mais é do que uma atenção curta. É normal, e vocês sabem que os alunos, eles não conseguem prestar atenção o tempo todo na aula. Eles têm essa atenção curta, então é esperado que realmente esses alunos, eles não prestem atenção durante os 50 minutos de aula. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. E ali, então, quais seriam as implicações pedagógicas, ou seja, a resposta a essas características? Então, coloco ali como primeiro tópico a palavra distrair. Nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem uma, vamos dizer assim, uma desconstrução dessa palavrinha distrair. E por que eu digo isso, né? Porque vocês podem estar pensando, mas como assim distrair o aluno? Como assim? O que acontece? Na verdade, essa palavra distrair, ela vem aí no sentido de você mudar o foco. Então, é distrair do problema, já que existe muito essa relação ainda do egocentrismo, do imediatismo. Então, vamos tirar a atenção do problema e vamos focar na solução. Então, é nesse momento que eu coloco essa palavrinha aí de distrair. É mais nesse sentido mesmo. Da mesma forma, vamos linkar aqui, então, a questão de distrair com surpreender. Os alunos, eles amam surpresas. E, com certeza, em algum momento da vida, vocês já ouviram alguém dizer que o professor precisa ter cartas nas mangas, na verdade? Então, é exatamente isso. Então, em momentos, assim, em que há essa dificuldade, tenha cartas nas mangas, ou seja, esteja preparado, não deixa que o aluno te pegue de surpresa. Como também temos ali uma outra implicação pedagógica, que é a questão do usar o lúdico e o humor. É impossível pensar na educação infantil sem pensar nessas duas palavrinhas-chave, que é o lúdico e o humor. A gente sabe que isso é ferramenta essencial no nosso trabalho. E agora, já que eles são curiosos, já que eles são receptivos, por que não sempre trazer novas informações? Isso é esplêndido. Então, assim, vocês sabem que muitas vezes os alunos, eles não têm uma certa voz em casa, né? A gente lida muito hoje em dia, na atualidade, com pais ocupados, pais que trabalham muito, e são poucos os momentos em que esses filhos, né, esses nossos alunos, eles têm um momento ali com os pais. Então, essa troca dentro de casa, muitas vezes, ela não é muito feita. Então, nós temos esse papel, vamos dizer assim, de fazer uma roda de conversa, não pegando o papel do pai e da mãe, nada disso, mas de trazer novas informações, desse aluno ele ser ouvido, dele se sentir importante. Isso é necessário. E quando eu falo também de trazer novas informações, logo me remete ao quê? As relações, ou seja, o contato com o outro. É sobre isso que nós estamos falando quando pensamos no ensino de uma língua inglesa. É preciso que tenha esse contato com outras pessoas.
E ali vamos ver então qual seria a outra implicação pedagógica. O ensinar através do inglês. E coloco ali como meio e não como fim. Então, o que é isso, na verdade? A gente tem um ótimo material, né, que é o nosso registro final, que é o quê? O nosso material pedagógico, o apostilado. Mas ele vem ali, de certa forma, como fim, certo? Para a gente registrar aquele momento. E o que nós, enquanto professores, podemos fazer para que esse ensino, aprendizagem do inglês, ele esteja de forma como meio e não como fim. Quais são as atividades? Agora parem para pensar um pouquinho. Nós temos lá o guia do professor, certo? Em que constam lá as metas a serem feitas ao longo desse processo. Então, quais são as metas colocadas ali? O que se espera do aluno ao final daquelas atividades? E quais são os meus encaminhamentos? O que eu posso fazer para proporcionar para esse aluno momentos em que ele enxergue, em que ele vivencie o ensino de inglês como meio, não como fim somente. E por último, nós temos ali como uma outra implicação pedagógica, o brincar, o repetir e o imitar. O brincar, muitas vezes, ele é visto como, não, eu só brinco quando quando sobra muito tempo. Mas não, brincar, ele faz parte desse processo também, ele é muito importante. Vocês vão verificar aqui comigo como o brincar também é muito importante. Além da repetição, é muito necessário, eles são repetitivos, nós também podemos ser, ainda mais quando falamos de uma língua estrangeira. E a questão do imitar também, nós somos um exemplo para os nossos alunos.